Uma movimentação atípica para a população que passa pelas proximidades do Fórum da Comarca de Guaraniaçu, porém rotineira para quem está envolvido aqui. Hoje acontece a Assembleia do Conselho da Comunidade. Você vai entender o que é o Conselho da Comunidade e as suas funções. O presidente eleito, Dr. Fabrício Pereira, fala sobre a responsabilidade de assumir o Conselho. A gente assume esse compromisso de nos próximos 3 anos estar aí na presidência do Conselho da Comunidade, estando ciente da responsabilidade, do compromisso, do trabalho que vai ter que ser desempenhado, mas muito grato de alguma forma por ter essa oportunidade de ajudar a contribuir na melhor condição de vida da pessoa que se encontra detida, para que tenha um mínimo de dignidade e de lazer no momento em que está lá pagando pela sua pena. Abandoná-lo não é a melhor solução, né? Não, de forma alguma. A gente tem que de alguma forma ocupar essa pessoa para que possa sair melhor do que entrou lá, para que aprenda alguma coisa, e através da leitura é uma ótima oportunidade aí para que para que a pena alcance esse objetivo. Dr. Fabrício informou também das primeiras ações que serão desenvolvidas na sua gestão. Sim, realmente eu até antecipei a questão do projeto. Seria um projeto da leitura para que esses presos acompanhados de um monitor, que é a professora Ilza, que é uma pessoa bastante conhecida aí na nossa comunidade, vai estar à frente desse projeto. E também a questão da reforma, para que a gente possa pintar, arrumar instalação elétrica dentro da carceragem lá, que são obras que estão sendo bem necessárias, e eu acredito que são dois projetos aí que iniciamos aí de grande importância e que será muito útil, de grande valor para a carceragem num geral. O projeto de leitura dentro do Conselho será coordenado pela professora Ilza Ribeiro Gonçalves, que ela detalha aqui. Na verdade, para mim foi uma surpresa ser convidada para fazer parte de um projeto tão importante, que é remissão da pena através de leitura. Como educadora, eu acredito no ser humano a partir do momento em que ele se dispõe a melhorar o seu conhecimento, porque nós só podemos esperar dos sujeitos e da sociedade atitudes melhores, e a partir do momento que o conhecimento fizer parte de cada um de nós. Esse projeto, na verdade, ele visa o melhoramento das condições humanas, porque, na verdade, são sujeitos como nós, são seres humanos como nós, que estão privados de liberdade, mas eles têm direitos, né, como todos nós, de ter possibilidade de busca de conhecimento. Então é uma oportunidade que eles terão para que eles possam, mesmo naquele momento de reclusão, de ter leituras que possam viajar, né, na imaginação, melhorar o seu entendimento e melhorar até a compreensão do mundo, para que ele possa ser ressocializado, e a partir do momento que ele está lendo, ele está se ocupando. Então ele não vai pensar em continuar com o que ele os delitos que ele praticou. De repente esse momento, essa oportunidade de leitura vai fazer com que ele repense a sua vida e repense as suas atitudes como seres humanos, né? A professora Ilza já fala com entusiasmo do projeto. Olha, eu estou assim até ansiosa para que a gente possa começar o mais rápido possível, porque na verdade é muito novo, é um projeto que para a comunidade, para o Estado, até para a nação, é diferente, né? Inclusive se incentiva a leitura em todos os outros lugares, e agora chegamos até os presídios, né? As delegacias, como é o caso de Guaraniaçu, para que eles possam ler. Então, eu sempre acreditei nos seres humanos. Eu uso muito um ditado que diz: eu acredito em você até que você me prove o contrário. Então, com certeza, da minha parte, eu estarei empenhada para que eles possam ler cada vez mais as obras literárias e o mundo, e automaticamente possam produzir algumas coisas positivas, né, algumas ações positivas. E eu tenho certeza que se um de lá se ressocializar, se empenhar na leitura, reduzir a sua pena, tiver todo o empenho possível para que ele
tenha melhoria na questão da remissão da pena, já foi bom resultado, mas eu acredito que a leitura pode transformar as pessoas, sim. Para ela, a educação é sim uma ótima opção para a recuperação e melhoramento humano. Na verdade, nós só podemos sair de crises políticas, sociais, econômicas, culturais a partir do momento que se investe em educação. Você sabe que os países de primeiro mundo, as pessoas têm hábitos de leitura, enquanto o país de primeiro mundo tem uma média de 5 livros por ano, o brasileiro tem um livro, né? E nós precisamos mudar alguns valores. Nós, claro, vivemos numa era tecnológica, que todo mundo vive em função da tecnologia, mas nós precisamos, como seres humanos, folhear os livros. As histórias que estão lá, elas são perpetuadas através dos tempos e elas nos servirão de caminho, de sugestão, de reflexão. Às vezes, essas histórias que são consideradas ficção, né, obras literárias, elas são possíveis, né, caminhos para que a pessoa saia daquele caminho que ela tinha escolhido não tão bom e que ela possa passar para o caminho bom. Na verdade, nós não podemos, nós não estamos no mundo só para julgar, aliás, não nos compete julgamento, mas que a pessoa pode, na verdade, com exemplos, com reflexões, ela mudar. E quando ela muda, eu não tenho que criticar a vida anterior. Que bom que ela mudou, porque se ela mudou é sinal que a partir dali ela é uma nova criatura e essa nova criatura vai colaborar na sociedade, porque se eu não fizer a minha parte também como cidadã, guardo o meu conhecimento, então eu me senti até na obrigação, quando eu fui convidada para fazer parte do projeto, me senti na obrigação como cristã, de que eu também posso fazer alguma coisa pela sociedade. Várias autoridades e representantes da sociedade participaram da Assembleia, como, por exemplo, o representante do Ministério Público, o promotor de justiça, doutor Egídio Clauck. A juíza da comarca de Guaraniaçu, doutora Regiane Tonete dos Santos, explica a finalidade do Conselho. O Conselho da Comunidade, como o próprio nome já diz, ele é formado por pessoas da sociedade, né? E o intuito qual é? Esse Conselho ele atua perante as execuções de pena. Ele é um órgão componente da execução penal e, assim como o Poder Judiciário e o Ministério Público, o dever, a atuação do Conselho é acompanhar as execuções de pena, seja daquele preso que se encontra recolhido num estabelecimento carcerário, numa penitenciária, numa delegacia, como também daqueles condenados que cumprem as medidas em regime aberto, em liberdade, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, recolhimento noturno, entre outras medidas. Então o Conselho ele age seja perante o preso, seja perante aquele cidadão que se envolveu, que foi condenado em decorrência de um acidente de trânsito, em decorrência de um conflito familiar, de um crime de violência doméstica, né? A gama de atuação é muito ampla, tanto que atualmente só na comarca nós temos 151 execuções de pena. E o Conselho, então, deve atuar perante essas 151 execuções de pena. A Meritíssima falou também da pauta da Assembleia de hoje. A pauta hoje consistia em 5 pontos principais, né? A prestação de contas do biênio, que se encerra agora, a eleição da nova diretoria e do Conselho Fiscal para o triênio que se inicia o ano que vem. Também a gente foi pautado e aprovado a contratação de uma secretária para atuar perante o Conselho e também a instituição de um projeto de aplicação junto aos presos da remissão pela leitura. Durante a prestação de contas foram apresentados valores. A Meritíssima explica a origem desses valores e como ele é investido. O Conselho da Comunidade ele tem um numerário em conta. Esse numerário veio de onde? Esse numerário veio das prestações pecuniárias, seja daquela transação que o cidadão aceitou e pagou, seja das condenações que impuseram uma prestação pecuniária também. Então esse dinheiro ele veio do condenado. Foi o condenado quem recolheu esse dinheiro. Segundo a doutora, o preso precisa ser assistido, mesmo detido. O que se garante ao preso e o que a própria Constituição garante é uma mínima dignidade. Então o Conselho, o órgão do Conselho, ele tem o dever, a atribuição de zelar por isso.
Mesmo preso, qualquer pessoa de bem, qualquer ser humano merece um mínimo de dignidade, seja no que concerne a alimentação, no que concerne a higiene, no que concerne a visitas familiares. E por que disso? Não é um luxo isso. Todos esses benefícios, né, digamos assim, eles são destinados a que o preso tenha de fato uma ressocialização. O intuito da cadeia, o intuito da condenação não é simplesmente impor, né, essa pena no intuito de que ele sofra pelo crime que ele cometeu. O intuito dessa condenação também é que o preso vire uma pessoa melhor e não volte a cometer novos ilícitos, porque se ele reincidir, quem que sofre? É a própria sociedade. Então, por isso é que a sociedade deve agir proporcionando esse mínimo para que o preso saia da cadeia, para que o condenado que cumpre a sua pena não volte à cadeia novamente, não volte a ser condenado novamente, para o bem de todos. De Guaraniaçu, com imagens de Júnior Secato, Odair José para o Portal Cantu. Tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui.